Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero falar sobre cloreto de magnésio. Quais as verdades? Usar ou não usar? O que você está vendo aqui, ouvindo aqui, você pode usar para a sua vida, você pode passar para os seus familiares. Vamos fazer o bem para outras pessoas. Nós compartilhando informações úteis para a nossa saúde, são úteis para a saúde das outras pessoas. E nós fazendo isso, nós estamos fazendo algo bom, algo que engrandece as nossas atitudes como ser humano. Nós falamos aqui coisas com comprovação científica. O que é sério, o que é verdade. Tanto que esse vídeo, cloreto de magnésio, verdades, usar ou não usar, nós temos dois grandes embasamentos. Um foi de um estudo de duas grandes universidades, as maiores universidades da China, que avaliaram mais de 1 milhão de pessoas em relação ao uso ou não uso de magnésio, se tem quantidade suficiente de magnésio no corpo, se não tem. E outro estudo que saiu na Universidade de Harvard, famosa Harvard, com a Universidade de Vanderbilt, que fizeram publicações muito importantes de orientações sobre o uso do magnésio. Então nós nos embasamos principalmente, além de grandes estudos passados, conceitos sobre o uso do magnésio ou não uso, esses dois estudos principais é o que bateu, bateu o martelo e definiu muitas coisas que estavam ainda para serem respondidas. Primeira coisa, magnésio, ele é um mineral importantíssimo para o nosso corpo. Você imagina que 350 tipos de reações enzimáticas, de reações que acontecem dentro do teu organismo, é fundamental a presença do magnésio. Você tem noção? Se eu falasse para você, ele participa de 5 reações ou 10 reações, ia ser grande coisa. É mais de 300 reações enzimáticas do nosso corpo, ou seja, um mineral fundamental. E nós precisamos, em média, entre 300 a 420 miligramas de magnésio por dia. Eu digo que você tendo a reposição entre 350 a 400 miligramas de magnésio por dia, já está satisfatório. Mas eu diria que 300 miligramas é o limite mínimo de consumo de magnésio por dia. Vamos lá. Vamos falar especificamente agora alguns detalhes em relação ao Brasil aqui. Por que os alimentos, a água, o sal, muitas coisas no Brasil têm tão pouca quantidade mínima de magnésio? Porque o nosso solo do Brasil não é um solo vulcânico. Os solos vulcânicos são ricos em magnésio. 90% do nosso solo não é vulcânico. Só 10% do nosso solo é vulcânico. Diferente do Japão, que 90% do solo do Japão é um solo vulcânico e 10% não é vulcânico. E como a imensa maioria do nosso solo, território nacional, não é vulcânico, a quantidade de magnésio no solo é baixíssima. E a água que corre em contato com o solo, que acabam nós, depois de toda a filtragem, preparação, desinfecção, nós consumimos, é uma água que é muito pobre em magnésio. E os alimentos, que a maior parte dos alimentos não tem grandes quantidades de magnésio. E quando passam por um processo de refinamento, independente se é o trigo, o centeio, a cevada, o fubá, que é o que prepara quase toda a maior parte dos alimentos, esse processo de refinamento, de aquecimento, desidratação, já perde, exclui essa pequena quantidade de magnésio que tem. Você entende? E nas lavouras não é reposto grande quantidade de magnésio que seria necessário para as hortaliças, para o arroz, para o soja, chegar no nosso organismo e elevar a taxa de magnésio. Ok? Por quê? Uma série de fatores. Um dos fatores é custo. É extremamente caro para você poder repor uma quantidade enorme de magnésio em lavouras do mundo todo. Ok? Então, nós somos, a princípio, deficitários de magnésio. Deficiência de magnésio. Quais danos que pode ocorrer para o nosso organismo? Mas eu vou citar as principais e as com comprovações científicas. Problemas agravados de artrite, artrose, articulações e osteoporose. Ah, mas eu reponho cálcio.
O cálcio sem magnésio associado não tem a sua função plena. Inclusive, se você só consumir cálcio e não consumir magnésio, pode causar até transtornos, às vezes, piores, que eu vou logo explicar para vocês aqui. Problema de insônia. Magnésio estimula a melatonina. Muitas pessoas têm dificuldade de dormir porque não tem a quantidade certa de magnésio. Piora da tensão pré-menstrual. Mulheres que menstruam e têm todos aqueles sintomas de irritabilidade, de dores abdominais, uma série de sintomas, geralmente pode ter déficit de magnésio no seu corpo. Dores musculares, problemas nos músculos estriados. Muitas pessoas têm dores musculares e não sabem o porquê, porque tem baixa de magnésio. Hipertensão arterial sistêmica, algo que é disseminado no mundo todo, que eu sei que tem a ver com alimentação, com maus hábitos de vida, excesso do consumo de sódio, mas também o magnésio ele estimula o óxido nítrico, que dá vasodilatação, e isso ajuda a prevenir uma hipertensão, ou pessoas que já são hipertensas conseguem baixar os níveis pressóricos se você repor o magnésio, ok? O que mais? Parte circulatória e cardíaca. Olha uma coisa muito interessante. O ideal e o perfeito é que tenha uma proporção de 1 cálcio no nosso organismo para 1 de magnésio. Geralmente a proporção mais correta é, para ser mais exato, é 1,1 a 1,2 de cálcio para 1,0 de magnésio. Ou seja, é quase igual a proporção que deve ser. E, na verdade, a proporção real existente é de 6 a 9 de cálcio para 1 de magnésio. Ou seja, tem muito mais cálcio no nosso consumo e no nosso corpo do que magnésio. E o que tem a ver essa relação cálcio-magnésio? Você quer ver? Cálcio ele tem uma ação mais de coagulação, de trombose, de fechar vasos, de coagulação. E o magnésio tem uma função mais anticoagulante, deixar o sangue um pouco mais fluido. Então, quando você fica numa desproporção tão alta e tão grande de cálcio para magnésio, o que isso aqui vai acontecer? Pode causar uma trombose dentro de artérias coronárias, dar um problema de infarto agudo do miocárdio por entupimento de artéria coronária, pode dar um entupimento de artérias cerebrais, dar o famoso AVC isquêmico, que é o derrame, um termo popular, pode dar trombose nas febres, uma trombose venosa profunda, porque essa coagulação pode ser tanto dentro de artérias, como da parte de veias. Também magnésio baixo está incriminado com arritmias cardíacas, com insuficiência cardíaca. Você está entendendo a importância do magnésio? Por uma série de fatores envolvidos no nosso corpo, o magnésio está envolvido. Outras coisas que eu poderia citar: irritabilidade, ansiedade, piores sintomas depressivos. Estão muitos estudos incriminando com taxas não elevadas de magnésio. Pioras do diabetes mellitus, da diabetes, aquele açúcar aumentado no sangue que acontece com o passar dos anos, que nós chamamos de diabetes tipo 2, porque o magnésio está envolvido também num processo de metabolização junto com a glicose, para colocar essa glicose para dentro das células, né, para facilitar, diminuir essa resistência à insulina e fazer com que o açúcar saia do sangue e entre para as células ou até mesmo para os músculos. O magnésio, ele está envolvido. Ele está envolvido numa série, numa gama de fatores que eu poderia ficar aqui citando para vocês assim, ó, muitas coisas. Que é uma pergunta que muitos médicos já fizeram para mim. E é uma dúvida que você pode ter. Como é que eu posso dosar o meu magnésio? Porque eu já dosei o magnésio no sangue e nós sabemos que o valor de referência da maior parte dos laboratórios varia de 1,6 a 2,5. 1,6, 2,5. E se você dosar, por exemplo, de 1.000 pessoas, eu diria para vocês que 999, para não dizer 1.000, vai estar o valor de referência entre 1,7 a 2,5. Por que, Dr. Fernando? Então, por que repor o magnésio se eu dosei no sangue e meu magnésio está normal? Isso você tem que sair daqui desse vídeo entendendo. Apenas 1% do magnésio está
no sangue circulante. E esse sangue que os bioquímicos nos coletam nos laboratórios de análise clínica, você está coletando o quê? O sangue. 99% do magnésio está dentro das células. Então essa dosagem de magnésio no sangue não tem validade para pessoas que vão no laboratório coletar. Quando nós coletamos magnésio, pacientes internados graves na UTI, que tem as famosas alterações metabólicas e respiratórias, acidose metabólica ou respiratória, alcalose metabólica e respiratória. Nesses casos, infelizmente, o magnésio se altera para mais, dando a hipomagnesemia, ou para mais a hipermagnesemia, ou para menos que a hipomagnesemia. Nesses casos, sim. Mas pessoas que vão no laboratório, pessoas estando relativamente bem, o magnésio vai estar sempre normal. Então você não se iluda dizendo que você dosou o magnésio no sangue, e normal, porque a imensa maioria está dentro das células. Mas o doutor Fernando não teria como fazer um exame para dosar corretamente o magnésio. Existe. Um exame que é pouco feito em qualquer lugar do mundo, um exame que é caro, mas existe. Chama dosagem de magnésio intracelular. O magnésio intereritrocitário. Existe. Aí você vai dosar o magnésio dentro de um tipo de célula específica para poder ver como é que está a quantidade de magnésio. Mas, em princípio, você dosar magnésio sérico no sangue vai dar normal. Ok? Está bem compreendido isso? Eu sugiro usar entre 500 a 600 miligramas por dia, não passar disso aí. Ok? Essa é a minha recomendação. Quem não pode usar o magnésio? Primeira coisa, se eu tomar muito magnésio, eu posso ter intoxicação, ter uma hipermagnesemia e ter riscos até chegar a uma parada cardíaca, que eu li na internet que pode acontecer isso aí, parada cardíaca, se tomar muito magnésio, começar com vômito, começar com diarreia, começar com náusea, parada cardiorrespiratória e morte. Olha, até ter uma hipermagnesemia, quem toma mais do que 1,5 gramas por dia, até pode, mas é difícil. Porque o excesso de magnésio que você consome, os rins elimina pela urina. É que nem vitamina C. Você absorve 500, 600 miligramas por dia, exemplo. Se você tomar 2 gramas de vitamina C, é eliminado, excretado. Ou seja, o teu excesso que você está usando, os rins vão jogar fora. Então você tem a tranquilidade em relação a isso aí. O que eu não sugiro, e não pode, é pessoas com insuficiência renal. A sua creatinina, a sua ureia alta, aquelas pessoas que estão para começar a fazer uma hemodiálise, que estão com problemas sérios de funcionamento dos rins, esses não pode, porque o rim não vai conseguir excretar o teu magnésio. E aí você vai ter uma hipermagnesemia e vai ter um grande problema sério na tua vida. E sintomas, certo? Uma dica que eu vou dar que vocês vão ouvir pouco aqui. Quem faz reposição de magnésio? Mesmo nós sabendo que só 1% do magnésio está no sangue e 99% dentro da célula. Uma vez no ano, dose o seu magnésio na corrente sanguínea, em laboratório. Para aqueles que fazem a reposição de magnésio, como eu faço. Apenas você dá uma olhadinha se está tendo alguma alteração no teu sangue ou não. Estando ok? Tranquilo. O que eu uso, tem 500 miligramas, eu utilizo uma cápsula ao dia, ok? Uso à noite, também melhora bastante a qualidade do meu sono. Resumo. Eu sugiro você, que não tem problema de funcionamento renal, repor magnésio. Vê qual é o melhor para você, conversa com o seu médico, conversa com o seu especialista, e você vai notar as grandes diferenças. Depois de 14 dias de uso, você vai começar a notar grandes diferenças, até fadiga muscular, dor óssea e cãibras, que é uma coisa que eu não citei. A maior parte das cãibras não é por potássio baixo, como todo mundo pensa, é por falta de magnésio. Também uma dica que eu estou dando agora no finalzinho desse vídeo para vocês, ok? Inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo. Se puder, dá um like, dá um ok, dá um joinha aqui para o nosso canal, para o intestino, já que nós não temos patrocínio nenhum. O teu like, o teu compartilhamento é muito importante. E até um próximo vídeo.